Sabe, às vezes o silêncio em uma casa não é sobre a falta de som, é sobre, sei lá, a falta de acolhimento. Uhum. E a ausência de um toque não é por falta de mãos, mas porque a permissão emocional para que ele aconteça simplesmente desapareceu. E o material que a gente está analisando hoje mergulha exatamente nisso, né? Nessa rejeição que não grita. Exato. Não é aquela rejeição óbvia de briga, de um término. É a forma mais sutil, aquela que se instala como uma névoa, em silêncio, dentro de casa. E é um tema que atinge a gente num lugar muito profundo. Nós somos, de certa forma, programados para buscar conexão, para ter o que os psicólogos chamam de um apego seguro. É uma necessidade básica, então. Totalmente. É como comer ou dormir. E quando essa necessidade é ignorada repetidamente, mesmo que de forma sutil, a gente começa a se sentir inseguro, desvalorizado, como se o chão tivesse sempre instável, sabe? Faz sentido. E a nossa missão hoje é justamente explorar essas barreiras invisíveis que aparecem entre pessoas que muitas vezes ainda se amam, mas que por algum motivo já não se alcançam mais. As fontes misturam histórias humanas com ideias da psicologia, da neurociência. Para tentar explicar o fenômeno. Isso. E o ponto de partida é algo que parece pequeno, mas que tem um impacto enorme. A recusa de um simples gesto de carinho. Pois é. E o que é incrível, e até um pouco assustador, é que o nosso cérebro leva essa recusa muito a sério. Estudos mostram que a rejeição afetiva, um abraço negado, uma mão que não é segurada... Coisas do dia a dia. Exato. Elas ativam as mesmas áreas cerebrais da dor física. É o córtex cingulado anterior. Na prática, para o nosso cérebro, a dor de um gesto recusado não é tão diferente da dor de um corte, de uma pancada. Nossa. Então não é drama ou carência. É uma dor real, fisiológica. É um sinal de alerta, uma ameaça real para o cérebro. Para entender como isso acontece na prática, vamos mergulhar na história de João e Carla, que está super detalhada aqui nas anotações. Eles estavam juntos há anos, mas a relação foi se esvaziando, em silêncio. E o carinho, que era a linguagem deles, começou a encontrar uma parede. E essa parede foi construída nos pequenos detalhes, né? Pequenos e constantes. O material descreve um abraço que o João evita se virando, um beijo que não acontece, um toque na mão que é ignorado discretamente. São micro-rejeições, sozinhas parecem insignificantes, mas somadas... criam um padrão devastador. Sim. E tem uma cena que é muito forte. A Carla tenta se aproximar enquanto ele está lavando a louça, ela encosta o queixo no ombro dele, um gesto que era comum. A reação do João é imediata. Ele se afasta, ele enrijece o corpo e diz, cuidado, estou molhado. Ele se afasta. Talvez sem nem perceber o peso daquilo, mas para ela foi mais um tijolo nesse muro. E essa tensão toda chegou ao limite na noite em que eles completavam 7 anos de casamento. E a expectativa dela era mínima, certo? As anotações deixam claro que ela não queria uma festa. Só um reconhecimento. Um gesto. Exatamente, algo que dissesse, eu lembro da gente, nós somos importantes. Mas o que ela encontrou foi a cena de sempre. A casa escura, o João totalmente focado no computador. Nossa. Ela até menciona a data e a resposta dele é ah, é? Verdade, antes de voltar os olhos para a tela. É de uma frieza que dói. Num último esforço, quase um ato de desespero, ela vai para o quarto e veste uma camisola de cetim que ele tinha dado de presente anos antes. Ela tentou criar um momento, tentou. E quando ele finalmente entra no quarto, ele olha para ela por um segundo e solta a frase. Tá frio hoje, né? E aí ele simplesmente vira de costas e dorme. Uau! Essa frase é o golpe de misericórdia, é a anumação completa da tentativa dela. Ele pega um momento que era para ser de intimidade e transforma num comentário sobre o tempo. É desconexão total. Total. Na manhã seguinte, não teve conversa. Ela deixou um bilhete ao lado da xícara de café dele que dizia: te esperei com tudo e recebi o nada que você nem percebeu que entregou. E a partir daí, ela parou de tentar. Ela desistiu. O que acontece com eles é muito complexo. Um psicanalista, o Wilfred Bion, tinha um conceito que ajuda a entender isso.
A ideia do recipiente emocional. Recipiente emocional. A gente precisa que as pessoas que amamos funcionem como um recipiente para as nossas emoções. Alguém que consiga conter o que a gente sente. O João falhou completamente em ser esse recipiente para Carla. E quando isso acontece, a dor dela não encontra lugar, não tem nome. Vira só uma angústia que pulsa, um mal-estar. Então essa dor emocional não fica só na cabeça, ela afeta o corpo de verdade? O que acontece quimicamente quando alguém vive sob esse tipo de estresse? Exatamente, não fica só na cabeça, o corpo inteiro reage. A ausência crônica de afeto faz o corpo produzir mais cortisol, o hormônio do estresse, ao mesmo tempo diminui a produção de ocitocina, que é o hormônio do vínculo. Então cria um desequilíbrio? Um desequilíbrio químico constante, gera um estado de alerta, de ansiedade. É como se o corpo estivesse sempre esperando o próximo golpe. A pessoa que deveria ser um porto seguro se torna inconscientemente uma fonte de ameaça. É devastador. Mas a história deles, felizmente, não termina aí. Há uma tentativa de reconexão. Depois de um tempo nesse silêncio pesado, durante um jantar, a Carla resolve falar. Ela quebra o silêncio. Sim, ela larga os talheres e pergunta, olhando para ele: João, você tem ideia do quanto dói sentir que sou invisível para você? E parece que essa foi a primeira vez que ele realmente ouviu. Esse confronto direto, por mais difícil que seja, às vezes é o único caminho. A percepção do João era muito limitada, né? Na cabeça dele, provavelmente o amor estava garantido, ele provia a casa, era fiel, achava que isso bastava. Ele não tinha dimensão do estrago que a ausência de gestos estava causando. Exato. A fala dela o obriga a olhar para o vazio que ele mesmo criou. E a partir daí ele começa a mudar. E o que é interessante nas anotações é que as ações dele são muito concretas, não é um grande discurso. Ele compra as flores que ela gosta num dia qualquer. Para quebrar o padrão, isso. Ele deixa um bilhete simples. Eu percebi quase tarde. Fica. E o mais importante, ele começa a reintroduzir o toque, mas de forma consciente. Segurar a mão dela no carro, abraçá-la sem recuar. Pequenos gestos, mas com intenção. Exatamente. Um beijo inesperado na cozinha. Isso é fundamental. A cura acontece quando o gesto é autêntico. O toque do João deixou de ser algo a ser evitado e voltou a ser uma linguagem. E o mais importante de entender aqui é que, provavelmente, o João não agia por maldade. Muitas vezes, esse distanciamento vem do medo da própria vulnerabilidade. Medo de se abrir? Com certeza. Se reconectar significa se abrir e isso pode ser assustador. A redescoberta do afeto, nesse caso, não foi só sobre salvar o casamento, foi sobre ele se permitir sentir de novo. Foi uma escolha diária de estar presente. A história do João e da Carla é pesada, mas me faz pensar. Se a Carla tivesse conseguido falar o que sentia antes, será que a história teria sido diferente? Porque expressar esse sentimento sem começar uma guerra é uma arte, né? Com certeza. Não é só desabafar. É uma comunicação, estratégica no bom sentido, comunicar para conectar e não para atacar. E isso nos leva a outro ponto central das anotações. Sim, que é a história da Raquel. Ela ilustra bem esse desafio. Ela tinha aquele hábito clássico de engolir sapos para evitar conflitos. O famoso deixa pra lá. Isso. O problema é que o silêncio dela não resolvia nada, só criava uma distância cada vez maior. O exemplo citado é de um café com um amigo dela, o Pedro. Ele estava claramente distraído, no celular. Ela sentiu incômodo, mas ficou quieta. E aquele mal-estar ficou ali, entre eles. É um padrão muito comum. A gente tem tanto medo do conflito que acaba optando pelo distanciamento, que é um conflito passivo. A gente reprime o que sente, mas o sentimento não desaparece, vira ressentimento. Exato. Só que a Raquel, em um determinado momento, decide que não quer mais viver assim. No encontro seguinte com o Pedro, a cena se repete. Mas dessa vez, em vez de se calar, ela respira fundo e fala. O que ela diz? Pedro, eu sinto que a gente está distante. Quero entender o que está acontecendo. Uma frase simples, mas que mudou tudo. A partir dali, eles tiveram a primeira conversa sincera em meses. E o motivo pelo qual essa abordagem funcionou é a chave de tudo. Ela usou uma técnica que um psicólogo, Marshall Rosenberg, desenvolveu, a
a comunicação não violenta. O segredo está em começar com "eu sinto". Ela não o acusa de nada. Exatamente. Ela não diz "você está distante" ou "você não me dá atenção". Ela fala sobre a experiência dela. Isso é um convite ao diálogo, não uma acusação que faria ele levantar as defesas na hora. Faz todo sentido. Ela tira o foco da culpa e coloca na vulnerabilidade dela. É como se ela dissesse: eu estou me sentindo assim e preciso da sua ajuda para entender. Perfeito. É isso. E ao se mostrar vulnerável, ela cria um espaço seguro para que ele também possa ser. É contraintuitivo, mas mostrar nossa vulnerabilidade é um ato de força e confiança na relação. E isso tem um efeito no cérebro também. Tem. Neurologicamente, quando a gente se comunica dessa forma, sem ataque, ativamos uma parte do cérebro chamada córtex pré-frontal, tanto em nós quanto na outra pessoa. É a área da empatia, do planejamento, da autorregulação. Ou seja, é uma comunicação que convida à conexão, e não ao modo luta ou fuga. Ok. Então já vimos o problema, que é essa rejeição silenciosa, e uma ferramenta, que é a comunicação mais autêntica. Mas como a gente começa a reconstruir essas pontes no dia a dia? As anotações são claras. Relações saudáveis não nascem prontas, são cultivadas. É uma escolha diária, um trabalho de jardinagem, assim. Você precisa regar, tirar as ervas daninhas, prestar atenção. Não dá para só plantar e esperar que floresça sozinho. E a história do Lucas e da Renata é sobre essa jardinagem. Eles se distanciaram por causa daquelas pequenas coisas do dia a dia. Mal-entendidos não esclarecidos, orgulho, a poeira foi acumulando, até que alguém resolveu abrir a janela. Isso. Lucas, até quando vamos fingir que está tudo bem? É impressionante como, nas 3 histórias, o catalisador da mudança é alguém ter a coragem de nomear o problema, de tirar o elefante da sala. Totalmente. E a partir dessa pergunta, o Lucas começa um processo ativo de reconstrução. E, de novo, são os pequenos gestos. Um toque no ombro dela enquanto ela trabalha, que vira um abraço. Um olhar que ele sustenta, em vez de desviar. Gestos de presença, né? Sim, um elogio sincero sobre algo que ele não notava há meses. Ele também dá a ela um presente que não é caro, mas é simbólico. Um livro que ela tinha comentado que queria ler. Isso é muito poderoso. Comunica: eu estou prestando atenção em você. Eu te ouço. É o oposto completo do "tá frio hoje", né? Exato. E o gesto que sela essa reconexão é muito bonito. Numa manhã, enquanto ela está tomando café, meio perdida nos pensamentos, ele se aproxima, segura a mão dela com firmeza sobre a mesa e pergunta: ainda estamos aqui, certo? Nossa! E ela sorri, porque era a primeira vez em muito tempo que ela sentia que eles estavam, de fato, juntos no mesmo lugar. O que aconteceu com eles é a reativação de um instinto muito básico, que todos nós temos, que alguns cientistas chamam de sistema de cuidado. É aquele impulso biológico de proteger, nutrir e cuidar. A rotina, os ressentimentos, eles podem desligar esse sistema. As ações do Lucas foram como ligar de volta na tomada. E o nosso cérebro consegue se adaptar a essa mudança. Depois de tanto tempo no modo distância, é possível criar um novo hábito de proximidade. Sim, totalmente. E o nome disso é neuroplasticidade. O cérebro é maleável. Cada vez que o Lucas fazia um gesto de carinho e a Renata respondia bem, eles fortaleciam os circuitos neurais da confiança, da empatia. É como criar uma trilha nova numa floresta. Exatamente essa analogia. No começo é difícil. Tem que abrir caminho no meio do mato. Mas quanto mais você passa por ali, mais a trilha se torna clara, larga e fácil de seguir. Eles estavam literalmente criando novos caminhos neurais na relação. Ou seja, a gente fica esperando encontrar a relação perfeita, mas a verdade é que ela precisa ser construída tijolo por tijolo. Exatamente. Não se trata de encontrar a pessoa perfeita. Se trata de construir um espaço seguro com alguém, um espaço onde ambos estejam dispostos a fazer esses pequenos ajustes diários. É um processo. Fazendo uma síntese de tudo, fica muito claro que a rejeição tem muitas caras. Não é só o toque que não vem, como na história do João e da Carla. O material também fala muito sobre as palavras. Ah, com certeza. A crítica constante, a ironia que machuca, a falta de escuta. Tudo isso também constrói muros.
Muros invisíveis, mas que podem ser mais sólidos que concreto. A palavra, quando não é usada com cuidado, deixa de ser ponte e vira arma. Exato. Então, o caminho que a gente explorou hoje parece ter 3 passos. Primeiro, reconhecer essas barreiras, perceber os muros. Segundo, usar a comunicação autêntica como ferramenta para começar a derrubá-los, como a Raquel fez. Sem acusação. Isso. E terceiro, reconstruir a conexão com esses gestos intencionais, diários, como fizeram o Lucas e a Renata. E é fascinante pensar que cada um desses passos tem um correspondente neuroquímico. A comunicação empática libera ocitocina, a indiferença ou as palavras agressivas ativam o sistema de alerta, liberam cortisol. A forma como a gente se comunica molda a química da nossa relação. No final das contas, o que fortalece uma relação não é a ausência de problemas, mas a presença de respeito. O respeito de ouvir, de tentar entender e de cuidar do outro. Exatamente. E isso me deixa com uma reflexão final. Nós vimos que a rejeição é, na sua essência, uma ausência. Ausência de toque, de escuta, de presença. A cura, portanto, não está só em aceitar o outro, mas no ato muito mais simples e poderoso, o de se fazer presente. Uma escolha consciente de estar ali. Isso. De forma ativa e intencional. E a pergunta que fica então é: se um único gesto pode ser o começo da reconstrução de uma ponte, qual pequeno ato de presença genuína poderia mudar a dinâmica de uma relação importante hoje? A escolha de atravessar essa barreira, no fim das contas, começa com um único passo.